Bem, vamos resolver mais exercícios sobre esse assunto, ligações químicas, para a gente terminar essa parte e prosseguir com o assunto, tá? Eu vou me tirar aqui da frente para a gente ver só os slides para tentar entender esse assunto aí, tá certo? Então, continuando aqui, tem mais uma questão sobre qual alternativa apresenta ligações covalentes, somente ligação covalente. Lembrando que a ligação covalente vai ser aquela que tem elementos ametais com elementos ametais. Esses elementos ametais podem ser semimetais, podem ser o hidrogênio e pode ser o ametal propriamente dito. Tá certo? Então, você vai analisar elemento por elemento para saber a natureza dele, se ele é metal ou ametal. Se aparecer um metal nas alternativas, você já pode eliminar. Tá certo? Então, aqui na letra A, a gente tem o cloreto de sódio. Então, se você lembrar bem, o cloreto de sódio é um composto que tem um metal e um ametal. Aqui, esse aqui, o sódio, ele é um metal. Então, aqui não é uma ligação covalente. Então, a letra A a gente já elimina. Qual seria o outro metal aqui nesse composto? Não tem. O único metal é o sódio. A maioria deles, o restante deles são elementos ametais. Lembrando que o hidrogênio ele não é metal. Tá? Então, a letra A a gente elimina. Na letra B, aparecem dois metais aqui. Esse daqui, o manganês e o magnésio. Tá? Então, aqui não tem ligação covalente. Se aparecer um metal, não tem ligação covalente. Na letra C, eu tenho o hidrogênio, que não é metal, o cloro, que não é metal, então aqui está certo, e esse composto aqui, que tem o cloro e o oxigênio. Então aqui a resposta dessa alternativa é a letra C. Tá? Na letra D, o potássio é um metal, então não forma ligação covalente, o lítio também é um metal. Na letra E, elimina a letra D, tem o lítio de novo, que é um metal, e a gente elimina a letra E. Tá? Você pode consultar a qualquer momento a tabela periódica para poder responder essas questões. Tá? Uma questão teórica que vai falar sobre as propriedades da ligação iônica. Tá? Todas essas propriedades aqui, ele fala de uma característica das ligações iônicas. Então, a primeira afirmativa, ele fala: o estado físico mais estável é sólido. Tá certo? Na letra B, ou melhor, no 2, no estado sólido apresenta uma estrutura cristalina, que é responsável pela ligação iônica. A condutividade elétrica é praticamente nula no estado sólido, mais estável. E a condutividade elétrica é alta no estado líquido. Então, aqui ele está falando das propriedades das ligações iônicas. Todas essas aqui são propriedades do composto iônico. E dentre essas alternativas, qual é aquela que apresenta a ligação iônica? Para responder essa questão, além de consultar a tabela periódica, você tem que lembrar qual é a fórmula do composto. Tá? É uma questão um pouquinho mais avançada, mas se você lembrar bem do sódio, você consegue responder que a resposta correta é a letra B. Brometo de sódio é um composto iônico, tá? É o NaBr. É um composto que parece muito com o NaCl, o cloreto de sódio, tá certo? Iodo, silício, grafita, poliacetileno não são compostos que apresentam ligação iônica, não são compostos iônicos. Bem, uma questão aqui mais trabalhosa, que é uma questão onde eu tenho dois elementos, o elemento X e um elemento Y, que tem os seus números atômicos. Aí, ele quer que você desenhe a fórmula molecular ou iônica desse composto e saber qual é o tipo de ligação. Você pode fazer de duas formas essa questão. A primeira forma é procurar o elemento 19 e procurar o elemento 17. Se você for na tabela e procurar, você já sabe qual é o tipo de ligação que vai acontecer. E a segunda forma que você pode resolver essa ligação é por meio da configuração eletrônica. Você tem o elemento
X, que é o 19, e tem um elemento Y, que é o 17. Você faz a distribuição eletrônica deles e verifica o elétron da última camada, tá certo? Então aqui o 19, ele começa com S2, depois vai para 2S2, depois 2P6, depois 3S2, 3P6 e acaba, já que aqui tem 18 elétrons, acaba em 4S1. 19 elétrons. Quem é a última camada desse elemento? A última camada é a quarta camada. Ele tem um elétron, ou seja, ele é um metal. Ele é um metal e vai tender a perder aquele elétron. Tá certo? Ele vai tender a perder esse elétron aqui para poder ficar estável. Então aqui ele vai se tornar um cátion. Cátion 1+. E quem é o 17? O 17 você faz a distribuição eletrônica. 2S2, 2P6, 3S2 e acaba, deixa eu ver, aqui tem 12, acaba em 3P5. Quem é a última camada? É a 3. Tá? E na 3 tem quantos elétrons? Tem 7 elétrons, então eu sei que ele é um ametal. E você sabe que a ligação entre metal e ametal é uma ligação iônica. Então a ligação que vai acontecer entre X e Y é uma ligação iônica. Esse elemento ele vai receber quantos elétrons? Se ele tem 7, para chegar a 8, ele vai precisar receber um elétron. Então é 1 menos. Então qual é a fórmula desse composto? Já que um vai receber 1 e o outro vai perder 1, a fórmula dele é 1 para 1. É X, Y. Então aqui a gente tem a letra E que responde essa questão. Mais uma questão sobre compostos iônicos e as suas características, tá? É muito simples essa questão, é só para saber quais são as principais características, tá? Elevada a temperatura de fusão, correto? Tá? Então a gente tem, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. O sal de cozinha, NaCl, ele é sólido à temperatura ambiente. Aí ele apresenta altos pontos de fusão e ebulição. Então a alternativa à afirmação 1 está correta. Se você já sabe que a 1 está correta, você elimina a letra C, a letra D e a letra E. Tá? Boa condutividade elétrica no estado sólido. Não. A condutividade elétrica vai acontecer quando ele estiver em solução. Tá? Então é o que diz a 3. A 3 é o que está correto. Quando você coloca em solução, ele apresenta condutividade elétrica. Então a alternativa correta é a B. Elevada solubilidade em líquidos apolares. Também não. Isso aqui está errado. Por quê? Porque apolar ele não forma polos. Apolar ele não tem polos. Polar tem polos. E todo composto iônico a gente já sabe que ele tem dois polos. Um polo é o positivo e o outro polo é o negativo. Então um composto que vai apresentar solubilidade são compostos polares. Tá? Ele vai se dissolver em compostos polares. Então aí responde essa alternativa, essa questão. E para a gente terminar, a gente tem aqui uma questão bem interessante que é para falar sobre os metais e as suas aplicações. Tá certo? Então, por exemplo, pino para fraturas ósseas e motores de avião. Né? Quem é esse elemento? Vai ser o zinco, ferro, níquel, prata, titânio. Papel fotográfico e fabricação de espelhos. Qual desses metais aqui vai ser aplicado? Protetor de metais e pigmento branco. Confecção de moedas e baterias recarregáveis. Fabricação de aço e parafuso. Então, aqui são algumas aplicações em que algumas podem se repetir, né? Alguns elementos metais podem ser aplicados em mais de nenhum aqui. Mas tem aqueles principais que são aplicados em certa área e em certa parte aí que faz das suas propriedades uma propriedade um pouquinho diferente dos outros metais. Então, por exemplo, o titânio ele é um metal utilizado
em fraturas ósseas e também em motores de avião. Então ele tem uma propriedade específica, né, que ele pode ser adaptado a tecidos humanos, como também em aplicações mais variáveis, como motores de avião. Então vamos ver algumas das aplicações desses metais. Então, prata. A prata ela pode ser usada na fotografia, tá? Devido aos sais de prata. Também há espelhos. Fabricação de moeda, que vai se repetir algumas vezes. Alguns metais vão ser muito utilizados na fabricação de moeda, na produção de baterias, como também outros, na solda e em utensílios domésticos. Tá certo? O níquel ele também vai ser aplicado em moedas, tá? E também em baterias, é usado no recobrimento de outros metais, tá certo? Devido à propriedade de retardar a corrosão. E também em combustíveis, nas células de combustíveis alcalinas, para a fabricação de eletrodos com difusão gasosa. Então o níquel é muito utilizado em bateria e muito utilizado em ligas metálicas, e devido à sua propriedade de retardar a corrosão, ele também pode ser usado como proteção a outros metais. O ferro, que é o mais conhecido, ele forma ligas metálicas de aço, ele também pode ser usado como catalisador, pode ser usado na forma de uma outra substância, que não é o ferro propriamente dito, aqui é um composto de ferro, no tratamento de água e esgoto, e também para o tratamento de anemia, no caso aqui na forma de sulfato de ferro. O zinco, que é utilizado na fabricação de tintas, baterias, tintas fosforescentes, lâmpadas, também é usado para retardar a corrosão devido a uma propriedade do zinco. Fabricação de ligas, que é uma propriedade de todos os metais, vamos dizer assim, e instrumentos de sopro, tá certo? E por último, como a gente já havia falado, do titânio, que ele se adapta bem aos tecidos ósseos, tá? Principalmente na parte de articulações, implantes dentários. Ele é bastante resistente, assim como o aço, só que ele é menos denso. Tá? Suas ligas são usadas na indústria aeroespacial devido à sua leveza e a capacidade de suportar altas temperaturas. Então, a gente já tem aqui conhecimento para responder a alternativa correta, que apresenta a coluna e também a questão da sua aplicação. Então, já temos aqui pinos para fraturas ósseas e motores, que é o titânio, e se você observar bem, fabricação de aço e parafuso é uma aplicação do ferro, né? 2 ferro. A gente também tem papel fotográfico, que é a prata, né? E espelho, que é a prata. Então aqui a gente tem os 4. Proteção de metais e pigmento branco. Aqui você pode confundir com o zinco e o níquel, tá? Porque ambos são utilizados para protetores de metais, tá? E confecção de moedas. Aqui a gente está falando do níquel, que é a moeda. Então aqui a gente está falando do zinco. Então a sequência que a gente achou aqui é 5, 4, 1, 3, 2. 5, 4, 1, 3, 2. 5, 4, 1, 3, 2 é a letra A. 5, 4, 1, 3, 2. Letra A, a gente respondeu essa questão bem interessante sobre a aplicação dos metais e qual é o tipo de metal que é aplicado em determinada área. Tá? Lembrando que o zinco e o níquel são bem semelhantes à aplicação, né? O que fez a diferença aqui foi a questão das moedas, tá? O zinco ele forma um latão, tá ok? Então a gente encerra essa parte de exercícios e até a próxima.